você aqui hoje com a gente para bater esse papo aqui. Vai ser muito legal. A gente estava bem ansioso para te encontrar. Bem-vindo aqui a essa conversa. Agradeço também a quem já está aí assistindo, né? E quem for entrando aí vai interagindo, mandando pergunta, a gente vai tocando aqui a coisa. Então, agradeço de novo e aproveito aí para já perguntar, né? Se você quer se apresentar para as pessoas, falar um pouquinho da sua trajetória, a sua palavra já para você fazer essa apresentação. Maravilha. Renato, boa noite. É um prazer poder conversar contigo, com vocês. A gente conversa bastante, né? Mas acho que é o nosso primeiro bate-papo de verdade, assim. Sim, Eu fico muito feliz, como eu já conversei, já falei para vocês lá no vídeo, né? Eu fiquei muito satisfeito com o convite feito, então me senti muito honrado em poder participar, integrar esse grupo seleto de pessoas que vocês escolheram para participar do projeto. Então, eu fico muito feliz por isso, por essa oportunidade de poder falar do meu trabalho, de estar com vocês. Bem, então, como eu falei, boa noite para todo mundo e você fez logo essa pergunta para eu me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Valdeilson, né? Mas eu assino Val Paixão, meu nome é artístico. Sou de São Luís do Maranhão. Muita gente não sabe, mas a minha formação é em design. Então, eu me formei em desenho industrial pela Universidade Federal. Então, meu trajeto acadêmico e técnico é na área de design. Então, trabalhei bastante tempo com isso, mas antes mesmo do técnico e da universidade, eu já trabalhava com fazer artístico, vamos dizer assim, em algumas expressões diversas, como a escultura, a pintura em tela, pintura em óleo. Eu não divulgo esses trabalhos porque eu tenho quase nada registrado. Bem, eu experimentei muita coisa nesse sentido das artes. E gravura eu tinha o contato com um artista muito conhecido aqui em São Luís, do Maranhão, que é o Ayrton Marinho. Ele tem um trabalho de xilogravura maravilhoso, então a gente sempre olhava, acompanhava em capas de livro, em CD e a própria obra dele, né, vinil, e aquilo sempre despertava interesse. Então, o caminho para a gravura, eu acho que ele começa a se desenhar assim, por essa admiração e por entender também que eu me reconheço em algumas instâncias da gravura, né? Como, por exemplo, o desenho, o entalhe. A gente pode falar de um pouco da escultura ali, né? Uma escultura em 2D. Então, eu tive esse contato anterior, como eu falei antes, e com a impressão, que é uma coisa que eu tive muito mais forte no trabalho do design gráfico. Então, trabalhei muito com impressão, mas também fazia impressão stencil, fazia alguns lambs no passado. Então, isso tudo eu acho que essas três instâncias, né? O desenho, o entalhe e a impressão, que é o que a gravura reúne de modo geral, aquilo me cativou bastante. Então, hoje eu gosto de falar que eu sou um gravador, ou pelo menos estou em processo de me tornar um gravador. Tenho aí 8 anos fazendo gravura e eu acho que eu ainda preciso avançar bastante, mas eu fico muito feliz fazendo porque, como eu falei antes, reúne três instâncias que eu me sinto muito à vontade para estar. que você levantou um ponto legal que a gente muitas vezes esquece, que é da relação da gravura com a escultura. A gente sempre pensa muito na gravura, na parte da impressão, que você também lembrou, mas a gente às vezes parece que esquece que o processo de entalhe, a matriz acaba virando uma obra de arte, né? Assim, às vezes até vendida ou exposta, mas que tem esse lado que é o mesmo processo técnico não diria o mesmo, mas é muito próximo do entalhe ou da escultura, né? Então é legal você ter já essas experiências antes, porque talvez isso também tenha permitido uma outra abordagem, né? Assim, uma coisa que sempre me chama muito a atenção no seu trabalho é o apuro técnico, como se diz assim, a qualidade da gravação, os detalhes, a precisão. Então eu fiquei pensando se isso talvez tenha alguma relação com isso, de trabalhar aquela matriz de uma forma diferente.
Vamos lá. Eu, dentro das instâncias da gravura, como eu havia falado antes, a parte do entalhe, essa parte, vamos dizer que é intermediária, é a parte que eu tenho mais apreço, que eu tenho mais carinho em fazer. Não que as outras não o tenha, mas eu me sinto muito à vontade entalhando. Talvez porque seja a área que eu menos domino. Eu acho que tenho menos domínio no entalhe. Eu fico, embora você tenha dito que parece ter muito apuro técnico, eu sofro muito nessa parte do entalhe porque eu sinto que eu desconheço muito o ferramental. Eu acho que eu preciso caminhar mais no entalhe para aprender mais coisas. Então eu tenho uma sensação de que há muita coisa para explorar e aprender. Então, recentemente eu fiz uma gravura chamada A Notícia, que eu lancei está com uns 2 dias, e essa gravura já é uma tentativa de eu explorar um pouco o entalhe. Porque, muito embora eu tenha trabalhado com a escultura em 3 dimensões no passado, é um pensar completamente diferente, né? Não é a mesma coisa. É claro, você está lidando com 3 dimensões ainda, mas é uma maneira diferente de fazer, de esculpir. E aí eu te respondo nesse sentido, né? Eu, eu me sinto muito limitado ainda no entalhe. Eu acho que eu explorei muito no meu lado profissional o desenho. Eu desenhei muito na minha vida, né? Então, essa parte do 2D, do papel, da imagem diretamente gravada num papel, né? Você pega a caneta, o instrumento que seja, e desenha. Então, é um controle muito direto. E a escultura ela é indireta nesse sentido, né? Porque você trabalha com uma imagem que vai se moldando e que vai ser transferida posteriormente para o papel. Então, a parte impressa também é direta e eu consigo controlar melhor, entender melhor. Mas no que diz respeito a essa escultura, eu sofro muito ainda, embora não pareça, mas eu sofro bastante. Às vezes eu converso contigo mesmo sobre detalhes de ferramentas e eu preciso disso para eu entender como é que se faz, porque eu não fiz curso de gravura, não tive um mestre. Então, eu acho que eu sofro muito por isso, por não ter tido contato direto com uma pessoa muito experiente que pudesse me dar alguma orientação. Muita coisa eu converso contigo, eu coleto na internet, observo um pouco algum vídeo ou uma pessoa trabalhando, converso com colegas, é claro, e é dessa maneira que eu vou tentando encontrar as peças desse quebra-cabeça. Então, por isso que eu falei que eu sou um gravador, mas no fim das contas eu sou um gravador em formação. Tenho, eu acho que com o tempo, eu acho que o gravador é isso, na verdade, né? Ele se constrói com o tempo e talvez ele sempre esteja insatisfeito porque há sempre algo mais para ele encontrar e descobrir. E eu me vejo hoje nessa instância do entalhe ainda muito aquém comparado às outras instâncias às quais eu citei. E talvez é legal essa imagem, né, de assim, não ter um mestre, porque ao mesmo tempo que talvez não te traga essas respostas, mas você ter que procurar essas respostas faz você achar caminhos novos. E uma coisa que eu, pelo menos, sinto muito nas suas obras é um frescor muito grande nelas, no sentido de que elas são muito únicas. É uma linguagem que eu acho muito. Assim, você bate o olho e fala assim: ah, é o trabalho dele. Né? Mesmo antes de a gente conversar mais, assim, é um trabalho muito facilmente identificável no sentido positivo, de ter uma personalidade bem marcante. Então, talvez isso venha por isso, de você ter que achar um caminho próprio, o que é mais trabalhoso, às vezes, do que ter um professor de gravura, mas, ao mesmo tempo, talvez isso te traga essas outras possibilidades, desenvolver uma forma sua no processo de fazer. E até, eu vou ser sincero, eu olho os seus trabalhos e eu não entendo. Eu falo, como ele acerta esse registro desse monte de cor com essa precisão? Porque para acertar o registro, falando na parte técnica, né? Para quem não é muito da gravura, explicando rapidamente, quando você vai imprimir em várias cores, normalmente cada cor, né, você faz uma matriz separada
e aí você monta, por exemplo, elas têm que ser impressas todas no mesmo lugar, mais ou menos, entre aspas, para ficarem encaixadas as cores. Então, de forma geral, quanto mais cores a gente tiver, mais matrizes, mais difícil é acertar todas. E também, quanto menor a gravura, pelo menos para mim, eu digo, quanto menor, mais difícil, porque qualquer coisinha vai sair. Se é grandona, normalmente é mais fácil de encaixar, fica pequeno. Então, até por esse lado técnico, eu sempre fico olhando e me admiro. Eu falo, não é possível. Olha, eu fico procurando a linha lá, vai escapar, ele escapa. Qual que é o segredo aí? Como é que você faz isso? O segredo é não mostrar os erros, né? Acho que a gente imprimiu antes e errou um monte, perdeu a cabeça, perdeu um bloco inteiro de papel caro pra caramba. E aí, quem tá aqui me ouvindo e faz gravura sabe bem disso, quem tá me vendo. A gente, tu sabe bem disso, a gente fica estressado e a gente se chateia, a gente acha que aquilo foi uma perda de tempo ter entrado naquele desafio, quer recuar, enfim, fica sem vontade, né? E depois você, não, pera lá, esfria a cabeça, dá um tempo, volta e começa a entender onde estão os problemas, né? Eu acho que isso é muito legal da gravura. Você experimenta, encontra os erros, né? Esses erros, eles são o seu benefício, porque é a partir deles que você começa a dizer, não, por aqui, para cá, não. Então, o aprendizado se constrói a partir dos erros, a gente sabe disso. E eu acho que errando bastante eu vou encontrando as soluções. É claro que não é sempre assim, toda hora uma experiência nova. Eu tenho uma coleção que se chama Minha Terra Tem, que esse título é um trecho do Gonçalves Dias, né, um poeta maranhense. E aí eu peguei isso e eu coloco sempre Minha Terra Tem com uma imagem referente ao meu estado, à minha cultura, enfim, onde eu vivo. E essa coleção ela já está no número 8 e ela é uma coleção que não tem um número definido para terminar, ela vai enquanto tiver vontade, estiver viva, enfim, eu queira fazer, tiver com criatividade. Ela está mais ajustada em termos de registro de cores, porque eu já entendi mais ou menos como funciona, e ela é a menor gravura que eu faço. Já que você tocou nesse tema, realmente, de fato, eu tenho mais dificuldade em alinhar nas menores do que nas maiores. Eu acho que na maior você consegue esconder melhor o desajuste, né? Essa falta do registro ou o deslocamento milimétrico desse registro. Na gravura dessa coleção Minha Terra Tem, eu apanho mais, eu tenho mais dificuldade, eu erro mais. Mas eu te confesso que hoje eu erro mais na equalização das cores, na combinação delas, daquilo que eu imaginei, na hora que o resultado muda completamente. Então eu tenho que testar umas 10 até dizer essa aqui tá boa para impressão e aí eu vou seguir daqui. Esse esse encaixe de cores, ele tem muito a ver, assim, talvez quem está me acompanhando aqui ache talvez ridículo o que eu vá dizer, mas eu lembro muito bem que o Casumbá, que é uma figura de 15 cópias que eu tirei, eu acho que está com 2 anos, eu não entendia bem como encaixar essas cores. E aí eu estava lendo o livro do Siddhartha Ribeiro, que é o Oráculo dos Sonhos, e eu levo muito numa perspectiva de pesquisa acadêmica mesmo. Eu não levo como algo fantasioso, que sonho é você estar dormindo, na verdade, também é como estar acordado, o seu corpo, sua mente está funcionando por um outro olhar, uma outra forma, mas ela não deixa de ser um reflexo das coisas que você viveu ou está vivendo ali, de maneira acordada, né? Na vigília, como o livro fala. Então, eu tomei isso como um método, não somente para coisas referentes à gravura, mas para o desenho propriamente dito, soluções mesmo. Então, eu estava muito aflito para encontrar soluções de encaixe, de cores, e eu estava quase chegando lá. E, de certa forma, eu sonhei com uma solução, alguma coisa, e eu sabia que aquilo era uma resposta, porque eu já estava lendo o livro e eu tinha que estar atento às coisas que estavam acontecendo. Não é algo visionário, não é algo que profetiza, não é nesse sentido, é mais na direção das probabilidades, né? Algo mais probabilístico. Eu lembro que eu estou falando isso porque eu acordei
estava meio tenso, porque não sabia como solucionar os encaixes, e aí eu falei com a minha companheira e disse para ela, eu já tenho a solução do encaixe, eu estava convicto daquilo. E aí eu construí os encaixes mais ou menos, ó, bem aqui, eu vou trabalhar dessa maneira, aqui, mexe para lá, mexe para cá, vai dar certo. Desde esse dia, eu sempre faço um encaixe de qualquer gravura dessa maneira, por esse método. Método não, né? Por essa influência que eu tive no sonho, e eu não encaro isso como tolice, como bobagem, como fantasia, eu encaro como algo que me auxilia no meu processo criativo e eu não descarto de maneira alguma. E aí eu lembrei disso porque você tocou nesse assunto do mestre, de ter ou não ter, até onde é bom ter alguém, até é desvantajoso, né? É uma desvantagem ter alguém te dando uns caminhos muito retilíneos, até onde isso inibe sua criatividade. Eu acho que nesse campo que eu estou hoje aqui, que é o ateliê, eu me permito muito essas aberturas, né? De experimentar, de puxar uma coisa que vem do sonho, eu acredito muito naquilo, e eu vou construindo. Então, hoje, os encaixes de cores, eles têm a ver com isso, né? Com esse aprimoramento meu. E para ser bem honesto, muita coisa sai troncha, sai torta lá, e eu fico, guardo ali, corto, toco fogo em algumas peças, eu me chateio bastante também. A gente, às vezes, tem um faniquito, né? A gente fala, não aguento mais, esse negócio nunca vai dar certo. Aí depois tem que fazer isso mesmo, parar um pouco, né? Dar uma. E você levantou um ponto que eu acho muito interessante, que o Maranhão, claro, a gente vê que assim, um dos grandes temas que você trabalha, né? E trabalhos sempre, assim, com muito forte o cunho biográfico, né? Até você escreve os textos juntos, que eu acho sensacionais, que contextualizam um pouco algumas obras, e a gente vê que tem esse aspecto, pelo menos eu sinto isso, que tem um aspecto forte, tanto regional, de serem bem focado o lugar, como também das suas experiências. E é muito, eu adoro, eu acho super gostoso assim participar dessas, quase que são assim histórias que você está contando graficamente para a gente. Mas eu fiquei pensando, se você alguma vez já morou em outro estado, outra cidade, outro país, e se você teria curiosidade de saber como essa experiência poderia interferir no seu trabalho. Porque como puxa muito essa questão do, do, da sua terra, né, do seu lugar, eu fiquei me perguntando isso. Será que se experimentasse estar em outro lugar, isso reforçaria esses laços? Ou talvez traria novas experiências? Não sei, eu fiquei pensando se você já passou por essa experiência, se foi algo que você pensa algum dia fazer. Renato, hoje eu entendo como artista, meu trabalho ele é muito voltado para as experiências que eu vivo, né? Então, o Maranhão, como você falou, ele é muito rico. Há muitas coisas no Maranhão que você pode explorar graficamente, explorar no bom sentido da palavra, por favor, né? De você se aproximar. Eu posso dizer que muitas coisas, praticamente tudo que eu ilustro, eu sou aproximado, né? Eu tenho as experiências. Se eu coloquei o rádio hoje na figura da imagem, a gravura da notícia, é porque eu sou um apaixonado pelo rádio, não é uma coisa que a moda é rádio, eu vou botar um rádio. Não, eu escuto jogo de futebol no rádio até hoje. Eu tenho uma identificação muito forte com o rádio. Então, quando eu construo uma imagem, eu construo baseada nas minhas experiências. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, se eu nunca morei em nenhum estado, nenhum país, eu nunca saí do Brasil, e se eu, porventura, tiver que sair para passar um tempo em algum lugar, eu certamente vou desenvolver algo nesse sentido, mas naquilo que eu experimentar e naquilo que me tocar, que é o que eu faço hoje no meu estado. Eu ilustro muita coisa do Bumba Meu Boi porque eu fui dançarino no Bumba Meu Boi, eu fui vaqueiro. Então, eu conheço não somente como público, mas também como brincante, de dentro da brincadeira, olhando para o público, e também do público olhando para dentro da brincadeira. Eu tenho esses dois ângulos. Então, por ter vivido isso, eu exploro muito esse lado cultural.
E a minha companheira, como eu já falei, ela não é daqui, ela é da Costa Rica, então é uma cultura ainda latina, né? Mas está ali, na América Central. Então, provavelmente, a gente agora com a pandemia dando uma aliviada, eu vou conseguir viajar com ela e provavelmente eu devo fazer alguma gravura. Não sei, porque eu não imagino que eu vou encontrar. Imagino, tem vulcões, tem a natureza, tem praias belíssimas, tem muita coisa, tem a culinária magnífica. Então, tudo isso eu vou conhecer pessoalmente, certamente alguma coisa virada ali. E a minha ideia sempre é essa. Falaste dos textos, sim. O texto é uma forma também de tocar a pessoa por uma experiência que ela passou. Quando eu digo que eu estava num. Aqui tem uma imagem atrás de mim, essa horizontal do vaqueiro. Quando eu digo que eu estava ali no momento onde as fitas me passaram e tocaram, enfim, derrubaram meu copo de cerveja, imagino que alguém já viveu essa experiência no boi, um turista ou alguém daqui. E essa pessoa pode rememorar uma experiência nesse sentido. Então, quando eu faço a gravura, eu quero tocar as pessoas nesse sentido também, né? Então, o texto ele não vem explicar a gravura, porque não é isso, não se trata disso. Eu costumo falar que a obra tem livre-arbítrio. Você desenha ela com uma ideia, mas ela toma conta, ela tem um CPF dela já, ela diz o que quer para as pessoas da maneira como ela quer. Ela tem 1000 histórias para contar. E você só tem uma história para contar da sua gravura, que é aquela que motivou você. Acabou. Então, sim, eu certamente vivendo outras experiências em outros lugares, outras culturas, eu estaria ali para representar alguma imagem também. Eu acho que vai ser muito, muito bacana ver isso aí, ver o que vai nascer dessa futura experiência aí. E é muito bacana mesmo essa interligação, porque é como você disse, né? Eu acho que elas, não é que o texto está empobrecendo a imagem, né? É o contrário, eu acho que tanto o texto como a imagem, eles se enriquecem mutuamente, até porque, por exemplo, às vezes para outras pessoas que vêm de tradições culturais muito diferentes, por exemplo, eu sou de São Paulo, hoje a gente está em Campinas, mas um estado bem distante, então às vezes são coisas que para nós são distantes, ou pelo menos para mim, né? Lógico. Mas então é legal porque às vezes são coisas que a gente nem tem conhecimento muito profundo, eu pelo menos não tinha. E aí às vezes é legal que pelo texto isso dá mais elementos, não para tirar uma interpretação livre da obra, mas para a gente também conseguir ter uma outra visão da coisa. E, desculpa, você escreve muito bem. Você conduz a gente aí pela história e é muito gostoso essa sensação de que a gente está ali vivendo com você, participando. É muito assim, é muito próximo. E uma coisa que dessa questão ainda até da parte imagética, que a gente falou um pouco antes da questão de você ter uma linguagem muito única. E isso eu acho legal pelo seguinte: normalmente, quando a gente pensa assim, uma distinção que é polêmica e que acho que cada vez mais nem faz muito sentido. Mas na gravura, quando a gente pensa em gravura, vamos dizer assim, não acadêmica, não abstrata, diria assim, no sentido, sem ser pejorativo, popular, sem ser pejorativo, a gente imediatamente, no Brasil, pensa assim, cordel, 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 e aquela linguagem do cordel. Eu estou falando aqui uma coisa perigosa de ser mal interpretada desde a parte do popular até a parte do cordel. Dizendo assim, normalmente o que se espera sempre ver, quando não é uma gravura acadêmica, no sentido assim de uma coisa mais inacessível até, a gente cai muito no cordel. E uma coisa que sempre chamou muito a minha atenção é que você consegue pegar muitos temas que são bastante trabalhados no cordel, mas trabalhar de uma forma única, muito diferente. Não que isso invalide as outras experiências do cordel,
mas que é legal por ser uma outra visão de, às vezes, daqueles eventos culturais e daquelas coisas, mas que muitas vezes a gente acaba vendo sempre retratadas com a mesma estética. E a sua estética, não sei se por você ter vindo do desenho industrial, do design gráfico, ou talvez, que nem você falou, por não ter tido um mestre formal, ela tem uma linguagem diferente do que a gente está acostumado a ver no trabalho com esses temas normalmente, né? Essa é a minha impressão. E é um assunto, reconheço que não diria polêmico, mas que pode ser até mal interpretada a forma de dizer. Por isso que eu estou pondo tantos panos quentes, assim, tentando deixar claro. Mas queria que você falasse um pouco dessa relação, se você em algum momento chegou a se interessar por essa linguagem, ou se você nunca teve essa ligação ou interesse por essa peculiaridade dessa estética, que é bem forte na gravura brasileira. Te joguei aí numa fogueira, desculpa. Vamos lá, vou tentar aqui pisar nesses ovos. É, a- o cordel ele tem uma força tão grande, né, que a estética ela começa a dar um status da técnica, né? Então as pessoas fala de xilogravura, xilogravura faz uma conexão com a estética do cordel, porque tem força, né? O poder do cordel é tão grande desse fazer que às vezes as pessoas chegam para mim aqui, nossa, que legal, eu queria estar trabalhando com a temática do cordel, da xilogravura de cordel, eu queria que você fizesse alguma coisa para mim, porque o seu desenho é cordel, e as pessoas falam isso para mim. Eu digo, meu trabalho não é cordel. Eu acho que por estar dentro desse contexto, eu acabo entregando elementos dele. Então, assim, por fazer parte, está muito próximo dessa estética, né? O Ayrton Marinho que eu falei, ele tem um traço com muito mais força no cordel, que é maranhense. Então, por ter essas referências, acaba que sem querer a gente entrega um pouco também desses elementos, né? Então, talvez isso explique porque pessoas vêm até mim pedir para fazer algum trabalho nesse sentido. Tem um grupo de cordelistas que todo ano vem e pede que eu ceda os direitos de uso da imagem para divulgação do grupo. E eles dizem, poxa, a gente gosta muito das tuas imagens, a gente está fazendo uma homenagem ao cordel e queria que você desse uma imagem. E eu digo assim, nossa, mas tem tantos outros artistas que têm muito mais relação com isso do que eu, mas eu não sei porque as pessoas veem isso. E, e, e eu também bebi de muitas fontes, e talvez vai explicar um pouco essa tua inquietação, né? Querer esse entendimento. Eu venho do design gráfico, então o meu negócio é compor imagens, eu compunha muito layout, né? Trabalhar com elementos visuais, pegar a tipografia, o texto, harmonizar ele com uma imagem, uma fotografia, encontrar essas hierarquias de texto, de imagem, compor o layout, utilizar cores, formatos. Então eu aprendi isso no escritório de design, né, na academia, então, e como freelance também. Quando eu começo a fazer gravura, eu estou meio ainda perdido no que como eu vou fazer, porque no cordel, em geral, pessoas trabalham ali com a madeira, tem um corte, às vezes com algumas ferramentas, não tem, talvez seja bobagem que eu esteja falando, mas o material e a ferramenta conduz muito a imagem, né? Isso acontece com qualquer gravador. Então, como eles têm muito material e ferramentas característicos daquela expressão gráfica, talvez o resultado tenha uma tendência a ter aquela estética. Não sei se eu me expliquei. Sim, Mas sim. o meu trabalho, ele pegou muito do design. Então, os primeiros trabalhos têm muito do layout. Tem muita influência do design gráfico, um cartaz, muita tipografia, tem muita... Eu quero usar essa palavra, é muito correto. E eu não gosto disso. Então, de um tempo para cá, eu comecei a abandonar alguns trabalhos, a nem divulgar mais para venda. Porque eu simplesmente desgostei deles. Eu simplesmente disse, não é esse caminho estético que eu quero seguir. E eu comecei a buscar outras referências e integrar elas
Eu sou muito do popular, então acaba que eu vou ter muitas pessoas nos meus trabalhos. Eu gosto do texto, como você observou. Eu gosto de contar histórias, então isso vai estar amarrado no meu trabalho. Mas eu não queria que tivesse muito o ajuste que o design gráfico me legou. Eu queria me desprender um pouco disso e me deixar mais livre no fazer gravura. Então, hoje, eu além desses elementos de design que estão sutis, eu tenho os elementos da cultura popular e eu acho que a minha estética ela ficou tá um pouco pulverizada. Eu me surpreendo sempre quando alguém diz: Nossa, quando eu olho para o trabalho não tem como, isso aqui é o Val Paixão, não tem como, é a cara dele. E eu fico, às vezes, conversando com a Glorinha, que é minha companheira, eu digo: Como que as pessoas me reconhecem? Eu não consigo reconhecer meu trabalho. E eu acho que talvez isso seja uma inquietação dos artistas. Eu não sei, às vezes você quer ter uma identidade e eu fico experimentando. Então, como eu quero experimentar muitas coisas dentro da gravura, eu vejo uma gravura muito diferente da outra. Então, eu não consigo ver uma coisa que une. Eu estou tentando te explicar aqui o que seria essa coisa que une, não sei. E eu ainda acho que tem que buscar muito para encontrar uma identidade onde as pessoas possam falar isso, né? Isso aqui é do Val, mas quando você fala que está no estado de São Paulo e outras pessoas dizem, eu começo a acreditar nessa mentira que pode ser uma verdade, né? E é aquela Eu coisa, enrolei, eu enrolei bastante, viu? Eu enrolei muito. mas a culpa é minha, eu te joguei aí no precipício. Mas é legal isso, né? A gente vê até que, mesmo para trazer esse assunto, a gente fica escorregando um pouco nesses termos assim, popular, acadêmico, né? O cordel. São termos até que é difícil para a gente definir e focar. E isso significa isso, aquilo, porque às vezes a mesma palavra, né? Ela adquire vários sentidos diferentes e isso dificulta às vezes. A gente trazendo uma coisa e passa outra. E que nem eu falei, cuidado, né? Deixa eu dar um aviso, não, tudo que... Porque às vezes, por exemplo, é que nem você falou, é uma arte popular, no sentido que eu diria popular, porque tem uma comunicação que é muito que toca as pessoas, né? Eu sinto muito dessa forma. É uma arte que fala bem com as pessoas, que se comunica bem, sem esse sentido pejorativo do popular, que às vezes dão como uma coisa assim, é uma arte popular. Não, não é isso, né? Não é no sentido de ser uma arte inacessível, que a gente diz. Uma arte que exija. É difícil, né? Eu também vou sair pela tangente. Porque Renato, o que eu você vou. falou é bem interessante. Eu gosto da gravura no popular porque ela é explosiva, porque ela comunica muito rápido, porque ela é muito colorida, porque ela tem um aspecto da linguagem do povo mesmo. Eu acho isso de uma beleza e tem uma espontaneidade, tem um naif solto rolando ali. E eu fico impactado porque eu não sei desenhar daquele jeito. E eu sempre fui no desenho mais clássico, né? Eu queria representar a imagem como ela é, eu queria fazer o rosto de pessoas. Eu ganhei dinheiro desenhando o rosto de pessoas. E eu achava que aquilo era espetacular e hoje eu só entendo que aquilo foi um momento importante na minha vida para eu aprender uma técnica do desenho, um conhecimento, mas depois eu me soltei disso. E quando eu começo a olhar outros trabalhos de outros artistas e ver, principalmente no aspecto popular, é o que eu falei, é explosivo, é literal, é alegre e tem muita ruptura de regras, de tudo que a gente aprende para amarrar um trabalho, vamos dizer assim. E eu Sim, acho isso muito. E como eu fui formado no design, eu sempre fui formado tentando construir as coisas muito controlada. E quando eu sim. vejo a arte do cordel, a gravura, eu fico deslumbrado, essa é a palavra, porque eu não sei fazer aquilo.
E eu quero me aproximar daquilo. Então, quando alguém diz, o teu trabalho parece com o do cordel, eu digo, não, não parece. Vocês não estão percebendo os detalhes, não parece. Eu só estou tentando chegar perto. Também, eu não quero ser o cordel, eu quero fazer a estilogravura de cordel, eu quero me aproximar daquilo ali. Eu quero ser explosivo, eu quero ter cores, eu quero ter essa alegria, eu quero comunicar coisas, mas é muito difícil. Eu teria que ter nascido lá no meio, construindo desde sempre aquilo para ser aquilo. Então, eu nunca vou ser aquilo. Também não tenho esse desejo, mas é claro que você, quando admira, você quer ter. Eu tenho gravuras aqui do Ayrton, tenho do Abraão, que é lá do Ceará. São coisas incríveis. Eu vou ficar admirando aquilo sempre, Sim. né? E vou tentar colocar no meu trabalho um pouco daquilo que eu me relaciono com um deles, né? Esse colorido, essa espontaneidade. Eu preciso mais disso no meu trabalho. Estou só começando. Mas não sei se está só começando, eu sei que você já está encantando a gente aí com seus trabalhos que são lindos. E isso que você falou é legal, porque cada um tem o seu caminho, né? Então, às vezes, que nem você falou, eu fazia muito retrato, né? Uma coisa mais, às vezes, mais, não diria nem acadêmica, mas uma coisa mais naturalista, mais realista. Mas, às vezes, por mais que a gente não continue fazendo, mas aquilo te deu uma bagagem e te deu uma outra forma de pensar, né? Às vezes a nossa formação é tão tortuosa e a gente fala, nossa, eu já fiz cada coisa, né? E no fim, tudo isso meio que soma e vai trazendo o que a gente é. Mesmo quando são influências que não são muito claras, né? A gente fala, nossa, eu perdi tanto tempo com aquilo e depois. Mas está servindo, né, para alguma coisa. Às vezes a gente nem percebe. A gente percebe depois e fala, nossa, aquilo realmente teve alguma utilidade que eu nunca imaginei, né? Trouxe um caminho para a gente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Gravura, a gente vê muito assim, o suporte por excelência é o papel. Mas você também imprime em outros suportes, não? Além do papel. Eu cheguei a fazer algumas experiências, eu imprimi em chapa de offset, uma das primeiras experiências que eu fiz, imprimi em tecido, porque eu fazia camisas em stencil antes, depois fiz em serigrafia, há muito tempo, logo no começo dos anos 2000. Hoje eu faço camisa, mas eu não imprimo mais nada, eu terceirizo tudo. Então eu digo que eu não faço mais camisa, só vendo. Crio os desenhos, terceirizo, vendo. Eu tentei algumas experiências em outros suportes, mas eu não gostei muito, porque eu queria focar no papel. Eu achava que tinha muita coisa para explorar no papel, eu tinha que aprender muito mais, me relacionar com o papel, com a impressão no papel. Então, eu acho que chega um momento, pode parecer que gravura é simples, mas não é quando você vai fazer. Então, eu acho que você precisa se dar um tempo para amadurecer nessas instâncias às quais eu falei: desenho, entalhe e impressão. E quando eu experimento em outros materiais, eu não, até agora, eu não fiquei muito à vontade e preferi focar, né? Então, fiquei mais focado no papel e é o que eu faço hoje. Eu tento. Só o papel é um universo, né? Um leque de papéis diferentes que conversam com você de maneira diferente. O Luiz Matuto entrou agora aqui, um gravador maravilhoso, a gente conversa de vez em quando, muito conhecedor, tem experiência em oficinas aí, maravilhoso, conhece muito de tipografia, da impressão, ele sabe o que eu estou falando. Trabalhar com papel é um sofrimento eterno, né? Ainda mais se você estiver em São Luís, que tem a umidade lá no talo, lá em cima. É para sofrer eternamente, então tem que gostar muito. Então, eu preferi, te respondendo, eu preferi ficar focado no papel e entender melhor ele, né? Preciso aprender muito de papel, mas eu acho que eu tenho pessoas muito amigas aí próximas, que eu acho que eu ainda vou aprender muito com elas sobre o papel. E o papel, você falou, tem tanto essa questão climática, que ele é muito sensível, e tem também a questão de ter o papel, porque é muito difícil
de ter os papéis, né? Eles são raros no Brasil, não tem muitas opções. Eu acho. Voltou. Voltou? Voltou, mas eu não peguei a pergunta, o Eu pensamento. vou reformular. É, assim como aí você tem tem problemas, né, de conservar o papel. Por exemplo, aí muita umidade, mas também se é muito seco também pode ser ruim. Se é muito quente, se é muito frio. Então, o papel tem esse desafio de conservação, preservação, manipulação. E eu acho que até por isso que nós temos poucas opções de papel no mercado brasileiro, né? Principalmente papel especializado para gravura. A gente mesmo oferece poucas opções, gostaríamos de oferecer muito mais, porque é o que você falou, o papel é apaixonante e é infinito, é uma pesquisa muito grande. Eu, pelo menos, às vezes via isso, a gente imprimia uma obra num papel e falava, não é possível, como ficou feio isso, ficou horrível. Né? Puxa, a gravação tá legal, a cor tá legal, mas ficou horrível. E às vezes só de trocar o papel, nossa, brilhava. Você falava, caramba, que diferença, né? O papel veste a obra e é muito importante, né, para essa pesquisa. Mas eu não sei se você tem essa impressão. Eu sinto que muitas vezes a pesquisa de materiais, principalmente do papel, é limitada mesmo pelo acesso. E não só pelo acesso de preço, mas por existir, porque às vezes você pode até comprar, mas você nem tem como comprar porque não tem a venda, né, no nosso mercado. É uma coisa que eu sinto, não sei se você tem essa mesma percepção. Eu comecei a entender um pouco mais de papel só agora mesmo, mais recente. É, é claro, eu utilizo material que é ok para fazer gravura. Só que hoje eu investi em um papel bem mais caro e estou entendendo melhor essas diferenças. Quando a gente faz gravura, quando eu comecei, eu tinha um bloco de canções, comecei a imprimir nele. Tinha um bloco de outro papel que eu não lembro o nome, comecei a imprimir. E eu acho que para quem está só conhecendo a técnica, está tudo bem. Você está ali entendendo isso aqui não funciona muito bem. Alguém, você conversa com alguém mais experiente, ele vai te dizer não, esse papel ele precisa ser assim, ele precisa ter o pH neutro, tem que ter cuidado com a umidade, ele não pode ser guardado dessa forma. E aí você vai vendo, nossa, já fiz um monte de cagada na vida, né? E aí você vê que olhou para trás, dali para trás, sabe, porra, trabalhei errado a vida inteira. Mas se trata disso, né? Você vai aprendendo como cada passinho que você dá e tem uma coisa nova, você descobre, se acha ridículo porque fazia de um jeito errado, mas não tem nada a ver. Eu volto a afirmar, o gravador é aquele que ele se constrói, ele vai se fazendo, ele não faz o curso e sai gravador, isso não existe, quem sabe que não existe. E você precisa como se propor a experimentar coisas. Então, eu estou conhecendo o papel agora, já pesquisei, mas eu realmente, em termos de informação, sinto um pouco de dificuldade de encontrar. Vejo coisas fora e fico, nossa, mas esses papéis não existem aqui. Eu tenho uma grande amiga daqui de São Luís que foi no museu lá do Gutenberg, está por ali, tá acho que agora no pós-doc dela. O pós-doc é em papel. Estou louco para ela voltar daqui a 6 meses aí para eu bater um papo com ela sobre papel, para ela me falar um segredo. Já me falou umas coisas muito complexas envolvendo bactérias que destroem bactérias nocivas ao papel. Então, você cria colônias de bactérias que não causam mal ao papel e coloca elas no papel e elas vão lá e como se fossem. Tem um negócio aí químico estratosférico, se alguém souber aqui, por favor, me ajude. Eu não sei nada disso, até porque ela estava traduzindo de uma outra língua que chegou para mim, aquele telefone sem fio, né? Chegou a informação, no último lá tá tudo errado. Mas existem coisas complexas nesse sentido e eu quero me aproximar um pouco disso, porque eu sempre, e aí é o que você falou lá no começo, eu tenho muito prazer nesse apuro técnico. Eu quero estar no popular, mas eu quero entregar uma coisa muito honesta para as pessoas, muito justa, e ser muito transparente com elas. Olha, isso daqui, esse papel é assim, essa impressão foi assim. Eu quero entregar sempre o melhor que eu tenho naquele momento. Então,
é um pouco por aí e com o papel não vai ser diferente, não. Eu espero alcançar aí um conhecimento maior para experimentar mais e para me tornar cada vez mais um gravador melhor. Legal. Essa busca infinita, né? Seja É, dos materiais, seja da formação, desenho, tudo, a gente está sempre buscando essa. Acho que é a busca do artista mesmo, né? A gente vê assim, os artistas difícil se aposentarem, né? Eles vão até o fim da vida sempre insatisfeitos, querendo ir além, querendo mais. Às vezes dá louca, faz uma montanha de obra e põe fogo em tudo. Fala, tá tudo errado, eu vou começar de novo. O cara com 90 anos, você fala, nossa, cara, mas agora, vamos começar tudo de novo. Legal, acho que é isso aí. Val, nossa, foi muito legal a conversa. Agradeço muito por ter tirado aí o seu tempo para conversar com a gente. Achei super legal o bate-papo. Obrigadão por ter aceito o convite do projeto. E também agradeço todo mundo que está seguindo aqui, que assistiu, que interagiu, mandou comentário, né? Agradeço também a Talimara, que idealizou o projeto, que toca toda essa parte, conversa com os artistas, faz toda a parte do projeto, ela que faz. Eu só venho aqui bater papo mesmo. Dessa vez eu saí ganhando. É isso aí. Brigadão de novo, Val. Foi muito legal bater esse papo aí. Se você quiser colocar mais alguma coisa aqui antes de encerrar, fica à vontade. Ah, Renato, eu que te agradeço pelo convite mais uma vez. Eu adorei o bate-papo, bem descontraído. Eu acho que isso é bem legal. Eu sempre estou aqui batendo esse papo e aprendendo mais coisas. Tô falando algumas coisas que eu vou ter que voltar na live depois para revisar. Olha, que tem coisas boas aqui, né? E eu sempre fico muito feliz em participar desses encontros. Eu acho que esses encontros eles são muito bons para o artista também, no sentido de você colocar ele ali algumas questões que de repente ele não está pensando, ele não está parando para refletir. Então, quando você faz certas perguntas, às vezes você fica naquele oi, como assim mesmo? Então, tem um modo de retroceder e pensar sobre que eu acho muito legal. Então, e às vezes você tá refazendo algumas opiniões, às vezes você está confirmando. Então, eu acho isso muito legal, pessoalmente falando. E eu gosto desses encontros porque eles me colocam nesse ringue aí bem legal e um bate-papo bem leve, a gente sempre aprende bastante. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e a gente está em contato sempre. É isso. Um maior prazer.